Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é André Gualtieri, eu sou professor desse nosso curso de resolução de questões de direito administrativo, voltado exclusivamente para o concurso de auditor da Controladoria Geral do município de São Paulo. Nesse curso nós vamos tratar das questões de direito administrativo da banca VUNESP, né, que é a organizadora desse concurso, e nós vamos abranger de modo geral todos os pontos tratados no edital desse concurso. E espero que, e tenho certeza, na verdade, que isso vai dará uma base muito boa para todos que pretendem prestar esse concurso, que é um concurso bastante interessante, né, de um órgão relativamente novo, com um número de vagas muito bom, né? Então, sem mais delongas, vamos direto para as questões que nós vamos tratar, né? Eu busquei selecionar aí questões de modo geral de concursos mais recentes, todas as questões da VUNESP, e de temas assim que sempre tradicionalmente são cobrados, né, em provas de concurso, e de temas também assim que estão mais em voga também ultimamente, estão sendo mais cobrados nos concursos de modo geral. Então, sem mais delongas, vamos para as questões. Vamos tratar das questões. O primeiro ponto que nós vamos abordar, então, são os princípios da administração pública. E aqui selecionei algumas questões sobre esses princípios, e a primeira delas é essa questão que vai aparecer na tela para vocês, né? Essa questão, o enunciado dela é o seguinte: princípio constitucional de direito administrativo relacionado à finalidade pública que deve nortear toda atividade administrativa, fazendo com que a administração pública não possa atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, é o princípio da... Então, vejam, nós temos 5 alternativas, como as questões dessa prova de auditor da CGM vão ser: letra A, legalidade; letra C, moralidade; letra D, publicidade; letra E, eficiência, são as alternativas incorretas. E a alternativa correta é exatamente o princípio da impessoalidade. Então, o que a questão está pedindo é que vocês identificassem o conceito de princípio da impessoalidade. Com relação aos princípios da administração pública, então vejam só no próximo slide o que eu coloquei para vocês. Todos esses princípios que estão na questão, né, todas as alternativas da questão, são princípios que constam do artigo 37 da Constituição. Tá? Então, o artigo 37 da Constituição Federal elenca alguns princípios da administração pública. Todos eles constam dessa questão que nós estamos analisando, né? Então, vejam: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? E aqui embaixo está um conceito de cada um desses princípios. Por que a resposta é a letra B? Exatamente porque a questão está pedindo, vamos voltar nela, o princípio relacionado à finalidade pública, né, que determina que a administração ela não pode atuar com vistas a prejudicar as pessoas determinadas. Isso é exatamente o que diz o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque a atividade administrativa, toda atividade da administração pública, deve ser uma atividade impessoal. Impessoal em que sentido? Exatamente nesse sentido de que a administração pública ela não pode agir de modo específico
visando beneficiar alguém ou visando prejudicar uma pessoa específica. A administração pública deve zelar pelo bem comum, deve zelar pelo interesse público. Então não faz parte da atividade administrativa, né, agir com vistas a afetar uma pessoa específica, a não ser que a lei assim o determine, né? Não havendo determinação legal, o princípio da impessoalidade ele atua nesse sentido. Então vamos ver os outros princípios que estão na questão e que estão também listados no artigo 37 da Constituição. Então vejam, legalidade. Segundo o princípio da legalidade, a administração pública ela somente pode atuar quando existir lei que determine ou autorize essa sua atuação. Então, esse princípio da legalidade é um princípio básico que rege o modo como a administração pública funciona. O princípio da legalidade para a administração ele tende a ser entendido de um modo diferente do modo como ele é entendido se aplicando aos particulares. Porque, com relação aos particulares, a legalidade ela tem o seguinte sentido: as pessoas privadas, os indivíduos, os particulares, as empresas privadas, essas pessoas elas podem fazer tudo o que a lei não proíba. Esse é o princípio da legalidade para os particulares. Agora, o princípio da legalidade para a administração pública, que é o que está aqui, ele diz o seguinte: a administração pública só pode agir em virtude de lei. Então, a administração pública ela só pode tomar determinada atitude se houver uma lei que autorize ou que determine essa atitude que ela está tomando. Tá? Do contrário, ela não pode agir. Então, a administração só age por lei. Impessoalidade, que é a resposta, né? A atuação da administração deve visar a satisfação do interesse público, vedadas perseguições ou favorecimentos a pessoas determinadas. Moralidade, né? Não se trata também de moralidade, então a resposta é impessoalidade, né? Mas moralidade é uma noção extraída do conjunto de normas sobre a conduta dos agentes públicos existentes no ordenamento jurídico. Então vejam, aqui, quando a gente fala de moralidade, a gente está falando de moralidade administrativa. Não se confunde com aquela moralidade presente no senso comum, né? Aquela moralidade conhecida pelas pessoas, né? Aquela moralidade presente na sociedade. Não é exatamente isso, embora haja alguma relação. Mas a moralidade aqui se trata de moralidade administrativa. E essa moralidade administrativa, ela está necessariamente contida em lei. Ela está necessariamente contida na legislação. Então, moralidade administrativa são aqueles princípios éticos consagrados por lei, aquele modo de conduta que todo agente público deve adotar e que está estabelecido na legislação. Próximo princípio, o princípio da publicidade. O princípio da publicidade tem a ver com o quê? Com as exigências de transparência da atuação administrativa. Ou seja, os administrados, né, os cidadãos, de modo geral, eles têm que ter acesso a, por exemplo, quanto custou determinado serviço prestado pela administração, qual foi o custo de determinada obra executada pela administração pública, quanto ganham os agentes públicos, quanto ganham os servidores públicos, quanto ganham os deputados, quanto ganha o presidente da República e assim por diante. Isso tem a ver com a transparência da administração. E, por último, eficiência. Eficiência tem a ver com o melhor desempenho possível da administração a fim de obter os melhores resultados possíveis na prestação de serviços públicos. Então, vejam, a ideia de eficiência é a obtenção dos melhores resultados possíveis pelo menor custo possível. Então, é eficiente a administração quando ela gasta o menos possível e obtém os melhores resultados, com o menor gasto possível. Isso é eficiência. Então, por todos esses conceitos que a gente acabou de tratar,
A única resposta possível para a pergunta é a letra B, princípio da impessoalidade. Tá? Antes de passar para a próxima questão, só fazer um esclarecimento para vocês. Os princípios que a gente tratou aqui são princípios que estão expressos na Constituição. Portanto, são princípios expressos. Nesse caso, eles estão expressos onde? No artigo 37 da Constituição. Esses são princípios administrativos. Só que existem outros princípios administrativos, outros princípios que fazem parte do chamado regime jurídico administrativo e que sujeitam toda a administração pública. Só que esses outros princípios não precisam estar expressos. Então pode haver, como de fato há, princípios implícitos. Do direito administrativo da administração pública. O que são esses princípios implícitos? São princípios que sujeitam a atividade administrativa, são princípios do direito administrativo, no entanto, não estão expressos num texto legal, não estão expressos num texto normativo. A gente vai ver alguns exemplos disso nas questões seguintes. Então vamos passar para a próxima questão. Próxima questão. Em setembro de 2013, a imprensa divulgou o descontentamento do cantor Benito de Paula com a desapropriação do seu imóvel para a realização de obras do metrô. De fato, esse é um problema comum em desapropriações. Qual dos princípios da administração pública prevalece nesses casos? Então vejamos. Letra A, planejamento de médio e longo prazos. Nem há um princípio exatamente com esse nome. Letra B, plano estratégico em transporte público. Também não tem um princípio assim. C, priorização do interesse privado sobre o interesse público. Essa letra C está errada porque inverte o princípio, né? O princípio correto está na letra D, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então essa é a resposta. Letra E, desapropriação de áreas de interesse privado, também está errada porque a desapropriação não é um princípio do direito administrativo. Ela é uma consequência de um princípio que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então vejam, a resposta está, portanto, na letra D. Vamos ver por quê. Então vejamos o seguinte, olha. Qual o princípio que nós estamos abordando aqui, então, nessa questão? O princípio da supremacia do interesse público. Esse princípio, como eu disse, é um exemplo de princípio implícito da administração pública. Por quê? Porque ele é um princípio do direito administrativo, no entanto, ele não está expresso em nenhum texto. Entanto, ele é fundamento do direito administrativo. Qual o conceito do princípio do interesse público? O interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular. Então, sempre que a gente tiver conflito entre um interesse que é público e um interesse particular, prevalece o interesse público sobre o particular. O coletivo deve prevalecer sobre o individual. E quem é que zela pelo interesse público? Quem é que zela pelo interesse coletivo? Exatamente a administração pública, exatamente o Estado. Então, por isso, a administração pública ela tem como uma das bases da sua atuação exatamente esse princípio da supremacia do interesse público, porque a administração ela existe para zelar por esse interesse, né? Então, como é que a administração pública ela vai poder zelar pelo interesse público? Que tipo de instrumento a administração pública pode utilizar para fazer com que o interesse público prevaleça sobre o privado, né? Então, eu quero dizer o seguinte, olha, se a administração pública ela é a representante por excelência do interesse público, né, ela deve agir visando
proteger e implementar o interesse público, isso significa que a administração ela precisa ter certos instrumentos, ela precisa ter certos benefícios, privilégios em relação aos particulares para fazer com que o interesse público de fato prevaleça. Isso daí tem um nome em direito, né, que são prerrogativas. Né? Então a administração pública ela possui prerrogativas em relação aos particulares. Por que a administração possui prerrogativas com relação aos particulares? Justamente porque essas prerrogativas vão servir para que ela proteja o interesse público e faça com que esse interesse público prevaleça sobre o particular. Então, exemplo de prerrogativas da administração pública em relação aos particulares, né? Há um poder que a administração pública possui, de sujeitar os particulares. A gente tem como um dos exemplos exatamente o Instituto da Desapropriação. O que é que significa a desapropriação? Bom, o poder público, constatando que há necessidade em determinada área de tomar posse de determinado terreno para implementar alguma obra, né, ligada ao interesse público, a administração pública pode desapropriar determinado terreno. Então, ela vai indenizar o antigo proprietário desse terreno e vai adquirir a propriedade desse terreno. Na verdade, a administração pública ela vai obrigar a pessoa a abrir mão da sua propriedade. A desapropriação é isso, né? A pessoa é obrigada a abrir mão da sua propriedade. Mesmo que ela não queira, a administração vai lá e se torna proprietária de algo que pertencia ao particular, né? É claro que ela faz isso indenizando o particular, mas o particular também não tem escolha, né? Isso é uma prerrogativa da administração. A administração tem uma posição de supremacia em relação ao particular, né? E essa posição de supremacia deriva exatamente desse princípio, o princípio da supremacia do interesse público, tá? Então, o exemplo aí é a desapropriação, que consta exatamente na letra E. Então, a desapropriação aqui não é um princípio da administração pública, mas uma consequência do princípio da supremacia do interesse público. Um outro exemplo são as cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Vejam, o que são essas cláusulas? São certas prerrogativas também que a administração pública tem em relação aos particulares dentro dos contratos administrativos. Caso uma empresa, por exemplo, privada, ela seja contratada pela administração para prestar algum serviço, essa empresa privada ela não está em posição de igualdade com a administração pública. Por quê? Porque a administração tem certas prerrogativas com relação a ela. A administração pública pode, por exemplo, unilateralmente, né, ou seja, sem o consentimento, sem a anuência da empresa privada, a administração pública pode diminuir em alguma medida ou aumentar também, em alguma medida, o objeto do contrato. A administração pública ela pode ficar um período de tempo sem pagar o contratado, e o contratado tem que continuar prestando serviço, né? Tudo isso são prerrogativas que a administração tem em relação aos administrados. Então, essa é a segunda questão, ainda dentro desse tema dos princípios da administração pública, princípios do direito administrativo. Vamos para uma terceira questão. O regime de direito público resulta da caracterização normativa de determinados interesses como pertinentes à sociedade, e não aos particulares, considerados em sua individuada singularidade. Juridicamente, essa caracterização no direito administrativo delineia-se na consagração de dois princípios. Então, vejam, aqui
o enunciado da questão está falando do chamado regime de direito público, né? O que é esse regime de direito público? É o regime jurídico que se aplica às pessoas jurídicas de direito público, tá? Vai ser diferente do regime jurídico que vai ser aplicado para as pessoas de direito privado. Esse regime jurídico de direito público, ele se baseia em 2 princípios, como está aqui, então, no enunciado da questão. Então, a questão está pedindo quais são esses 2 princípios que constituem o chamado regime jurídico de direito público. Então, vamos ver qual é a resposta. Letra A, responsabilidade do Estado por atos administrativos e segurança jurídica. Não é. Letra B, supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade pela administração dos interesses públicos. Aqui nós temos a resposta correta, letra B, o chamado princípio da supremacia do interesse público, junto com o princípio da indisponibilidade do interesse público. Vamos ver as outras questões. Letra C, controle judicial dos atos administrativos e responsabilidade do Estado por atos administrativos. Também não. D, responsabilidade do Estado por atos administrativos e indisponibilidade pela administração dos interesses públicos. Faltou a supremacia. Moralidade administrativa e supremacia do interesse público sobre o privado, que faltou a indisponibilidade. Então vejam, o tema principal da questão aqui é o tema do regime jurídico administrativo, ou chamado regime de direito público, como a questão se refere. Vamos ver, então, um resumo sobre isso daí. O regime jurídico administrativo, ou regime jurídico, ou regime de direito público, como a questão se refere, se compõe de 2 princípios. Princípio da supremacia do interesse público, mais princípio da indisponibilidade do interesse público, né? A gente já viu o princípio da supremacia do interesse público na questão anterior. Então vamos ver agora o princípio da indisponibilidade do interesse público. Do que se trata esse princípio? Em primeiro lugar, também é um princípio implícito, assim como o princípio da supremacia. E esse princípio da indisponibilidade significa o quê? Né? Então, o conceito dele é o seguinte: os bens e interesses públicos são indisponíveis. São indisponíveis porque não pertencem à administração e nem aos agentes públicos. Por isso, a atividade administrativa sofre restrições, já que a administração não é dona da coisa pública, mas gestora de bens e interesses públicos. Então, a ideia básica aqui do princípio da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, é o seguinte: olha, os bens e os interesses públicos, eles são indisponíveis. Ou seja, a administração pública e os agentes públicos que atuam em nome da administração, eles não estão autorizados a dispor livremente desses bens e interesses. Eles são gestores da coisa pública, mas eles não são donos. Então é diferente. Uma coisa é ser gestor da coisa pública, outra coisa é ser dono. Se a administração pública e os agentes públicos são gestores da coisa pública, isso significa que eles têm o dever de gerir a coisa pública da melhor maneira possível e segundo o que determina a lei. Eles, portanto, não podem dispor livremente ao seu bel prazer da coisa pública, né? Esse é o conceito da indisponibilidade, tá? Portanto, o chamado regime jurídico administrativo, ou regime de direito público, como se refere à questão, é composto desses 2 princípios, que, na verdade, esses 2 princípios são os princípios fundamentais do direito administrativo. Supremacia do interesse público mais indisponibilidade do interesse público são os fundamentos de todos os demais princípios do direito administrativo. Todos os demais princípios existentes no direito administrativo podem ser
deduzidos, podem ser derivados desses dois princípios básicos, supremacia e indisponibilidade. Tá? Vamos para a próxima questão, ainda envolvendo o tema dos princípios. O princípio da eficiência é juridicamente fluido e de difícil controle ao lume do direito, de tal sorte que não pode ser concebido senão na intimidade do princípio, que é o dever administrativo por excelência, pois jamais uma suposta busca de eficiência justificaria a sua postergação. Trata-se do princípio da... Olha só. A questão está pedindo o princípio que é o dever administrativo por excelência. Essa questão é interessante porque ela combina dois princípios, né? Ela parte do princípio da eficiência, então você precisaria saber do que se trata o princípio da eficiência, e combina esse princípio com um outro princípio, que é justamente o objeto da pergunta, né? Então vejam, o princípio da eficiência a gente sabe o que é, só que, como a questão afirma, esse princípio ele é juridicamente fluido e de difícil controle ao lume do direito. Tá? Vejam só, esse princípio é de difícil controle, ele é fluido, de tal sorte que não pode ser concebido senão na intimidade de um outro princípio. Então, o princípio da eficiência, ele deve ser buscado sempre pela administração. Só que esse princípio da eficiência, ele só pode ser buscado num determinado contexto, no contexto de um outro princípio, que deve sempre ser observado pela administração em qualquer hipótese. E, portanto, a busca por uma eficiência não pode ser ao custo desse princípio, ou seja, a administração pública não pode, ao buscar a eficiência, ao buscar o princípio da eficiência, passar por cima, né, violar esse outro princípio que está sendo perguntado. E que princípio é esse? Princípio da legalidade. Então, a resposta aqui, letra B. Né? Então, trata-se do princípio da razoabilidade, finalidade, moralidade, motivação e legalidade. Né? A rigor, nem a letra C, nem a letra E são princípios do direito administrativos apontados pela doutrina. Né? A letra C, a letra D e a letra E são mais consequências de princípios administrativos. Né? Consequências de princípios, mas que não são exatamente princípios como apontados pela doutrina. Agora, a gente tem sim o princípio da razoabilidade, né? Assim como o princípio da moralidade, mas o princípio que é o dever administrativo por excelência e que sempre sujeita a atividade administrativa é exatamente o princípio da legalidade. Né? Então vejam só, resposta, letra B. Né? A administração pública ela somente poderá atuar quando existir lei que determine e autorize. Essa é a ideia de legalidade. Então, por que a legalidade é o princípio administrativo por excelência? Porque a administração pública ela só pode agir em virtude de lei. Sem lei, ela não age. Então, esse princípio é uma condição básica para toda e qualquer atuação por parte da administração pública. Bom, com isso a gente fecha esse bloco, então, destinado a questões sobre princípios da administração, e aí na aula seguinte vamos passar para os próximos itens, tá ok? Abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.